Beleza, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quarta-feira, dia 2 de julho. Vamos aqui para mais um programa, mais uma edição desse programa maravilhoso. E vamos falar sobre Free Agency, né? Ontem tivemos o segundo dia de Free Agency, mais um dia movimentado, muita coisa aconteceu ontem. Tivemos algumas movimentações bem impactantes, né? Renovação do Shai, dispensa do Lillard lá no Bucks, contratação do Miles Turner, né? Tivemos o Denver se reforçando ainda mais depois de ter feito um ótimo primeiro dia de mercado, né? No primeiro dia, Denver pegou Cam Johnson e Bruce Brown, né? Duas chegadas absurdas. E aí ontem pegou Valanciunas, pegou Tim Hardaway. Cara, Denver tá fazendo um trabalho absurdo. O Bucks, para além de Miles Turner, conseguiu ainda alguns role players, fez também uma troquinha ali com Charlotte. Charlotte, inclusive, renovou com o Tremaine. Então, mano, teve muita coisa rolando ontem. Então, no episódio de hoje, eu vou meio que dar uma passada geral no que rolou no segundo dia de Free Agency. E vou fechar comentando sobre alguns rumores, né, que saíram hoje, né? Tem rumor, tem uma notícia sobre o JJJ, notícia chata, né? Sobre o JJJ que renovou antes de ontem o contrato dele, né? Uma renovação milionária. Multimilionária. Infelizmente se machucou, mas daqui a pouco falo mais sobre isso. Então, vamos começar falando sobre os movimentos de ontem e aí a gente fecha trocando uma ideia sobre alguns rumores que saíram nessa manhã de quarta-feira. Então, roda a vinheta e vamos aqui começar mais uma edição do Swish TV Show. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, né? Comentando sobre as negociações fechadas aí na terça. Começando com a renovação do Shai, né? Shai Gilgeous-Alexander, o MVP da última temporada, o Finals MVP, o campeão da NBA, o cestinha da temporada, né? O Shai renovou com o OKC, 4 anos, 285 milhões de dólares, né? O Shai será dono do contrato mais caro da história da NBA. Ele, no último ano, o Shai vai receber quase 80 milhões de dólares. Uma grana violenta e uma grana mais do que justa, né? Eu sempre falo, quando a galera comenta de nossa, que valor absurdo, olha o tanto de dinheiro que estão dando para os jogadores na NBA, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sempre falo, cara, que é a realidade do mercado. O maior contrato da história da NBA sempre vai ser o contrato da próxima estrela que renovar. Foi assim quando o Brown renovou, foi assim quando o Tatum renovou e foi assim agora com o Shai. E a próxima estrela que renovar vai assinar o maior contrato da história. Essa é a tendência do mercado. Né? O salary cap não para de subir. A NBA tá toda hora, né, recebendo mais grana. Acabou de assinar um contrato bilionário de TV. Então não tem como, mano. Não tem como. Os jogadores vão ganhar cada vez mais dinheiro. Ontem foi o Shai. Amanhã vai ser o Luka. Amanhã vai ser o Jokic. Amanhã vai ser o Edwards. Cara, a próxima renovação do Edwards, pô, vai ser um absurdo que esse cara vai ganhar de dinheiro. Isso é um absurdo, né? O Wembanyama, mano, o Wembanyama se tornará o primeiro jogador na história a receber um contrato de 100 milhões no ano. Na NBA, no caso. Ele vai ser.
O Cooper Flag vai ser o primeiro, talvez, a pegar 120, 140. É a tendência, cara. É a tendência. E o Shai, mano, foi a última estrela a renovar e por isso pegou essa grana. E vou te falar, saiu barato. Porque ele poderia ter pego ainda mais dinheiro. Se o Shai deixasse pra renovar no fim de 26, no off-season que vem, ele pegava mais de 300 milhões. Entendeu? Num contrato de 5 anos. Renovando agora, ele abriu mão de... Ele deixou uma grana legal na mesa, tá? Ele deixou uma grana legal na mesa. O que pro Thunder é muito bom, pensando na flexibilidade financeira que o time quer para manter o elenco junto. Né? O grande foco do Thunder para os próximos anos é manter esses caras juntos. É manter Shai, é manter Jalen, é manter Chet, é manter Kayson, é manter Dort, é manter esses caras juntos. E essa renovação do Shai agora, dando esse desconto pro Thunder, vai ajudar muito nisso, mano. Vai ajudar muito nisso. E é importante salientar, esse novo contrato do Shai só entra em vigor a partir de 27, 28, tá? O Shai ainda vai jogar 2 temporadas recebendo 40 milha. Recebendo o contrato antigo dele. Importante pontuar isso, né? Não é uma grana, tipo assim, não é um salário que vai ter impacto agora na folha do Thunder. Vai ser só a partir de 27, 28, né? E vai ser um impacto aproximado de 35% do cap. 35% mais ou menos vai ser o que o contrato do Shai vai ocupar no cap do Thunder a partir de 27, 28. Então, em resumo, merecido, tá certinho o Thunder em dar essa grana, não tem o que fazer, não tinha como o Thunder não dar essa grana pra ele depois de tudo que ele fez na última temporada. Pô, ele deu o título da franquia. Sabe, o maior momento da história da franquia foi por conta desse cara. Não só por conta dele, mas muito por conta dele. Né, o Shai teve uma das temporadas individuais mais fantásticas da história da liga, mano. Pouquíssimos jogadores na história conquistaram o que o Shai conquistou na temporada passada. MVP, cestinha, Finals MVP e campeão. Pouquíssimos fizeram isso. Então, é aquilo. Se o Shai não merece esse contrato, quem que merece? Depois da temporada que ele fez. Quem que merece? Entendeu? Então, Oklahoma fez certo. O Shai, né? Essa decisão... Eu sei que vai parecer meio... nossa, Luiz, o que você tá falando? Mas o Shai, cara, ele foi bonzinho com o Thunder. Luiz, bonzinho, pegou 285 milhões, 4 anos como bonzinho. Foi bonzinho porque, repito, ele poderia ter pego muito mais dinheiro se ele deixasse pra renovar mais pra frente. Ele deixou uma grana alta na mesa, cara. Uma grana alta. Grana essa que vai facilitar com que o Thunder consiga, né, negociar com mais tranquilidade com o Jalen, com o Chet, né? Inclusive, tô curioso pra ver se os dois vão renovar agora também, porque se os dois renovarem agora, também vai economizar uma grana pro Thunder, né? Principalmente o Jalen, porque se o Jalen termina mais uma temporada como All-NBA, o que tende a acontecer, mano, ele ativa gatilhos que vão dar pra ele a oportunidade de assinar um contrato ainda mais caro em 26. Então, se o Chet e principalmente o Jalen renovarem agora, cara, isso vai dar uma ajuda ainda maior pro Thunder conseguir manter todo mundo. Né? Que esse é o grande objetivo do Thunder. O Thunder não tá pensando em uma grande aquisição. Não, o Thunder quer manter o elenco. E tá certo. É um elenco que acabou de ser campeão, é um elenco jovem. É o segundo time mais jovem da NBA a ser campeão, se não me engano. Né? Então, Thunder tá fazendo tudo certo no off-season, né? Renovou com o Jalen, ativou a team option do Ajay. Não, ativou não. Renovou com o Ajay por 3 anos, 9 milhões. Fez um bom draft, especialmente no caso do Thomas Sorber. Renovou com o Shai por um valor menor do que poderia ser.
né? Então deu uma economizada. Então o Oklahoma fazendo uma off-season correta e o Shai garante aí o contrato mais caro da história. Merecido demais. Merecido demais. Tá bom? Seguindo aqui o recap do dia 2 de Free Agency, tivemos uma ótima contratação por parte do Knicks, né, cara? O Knicks que no primeiro dia já conseguiu o Jordan Clarkson, que acertou o buyout dele com o Utah. Ontem eles conseguiram mais um ótimo valor para reforçar o banco, que é o Gershon Yabusele, né? Yabusele tava no mercado, né? Ele que veio de uma temporada muito boa em Filadélfia. Uma das poucas coisas boas que Filadélfia teve foi o Yabusele, né? Que fechou com 11 pontos, 5,6 rebotes, chutando para 38% para 3. Uma temporada sólida. Ele tava livre no mercado e o Knicks conseguiu pegar ele por um valor excelente, cara. Excelente. 2 anos, 12 milhões, 6 milhões de média. Cara, achei uma ótima jogada do Knicks. Adiciona mais profundidade, que é a grande necessidade desse time. Grande necessidade desse time. Um cara que defende, um cara que é físico, um cara que te entrega a bola de 3. Gosto muito. Pra mim, o Knicks tá fazendo uma off-season muito boa até aqui, tá? Muito boa. Sem dúvida, um dos grandes vencedores da off-season até o momento. Grande trabalho de Nova York. E a Yabusele é uma chegada que me agrada demais. Demais mesmo. Tá? Na sequência, tivemos ela, né? A grande movimentação do dia 2 e uma das grandes movimentações de toda a off-season, que foi a chegada de Miles Turner em Milwaukee. E aqui temos que analisar por partes, né? Porque essa foi uma contratação que envolveu muita coisa, né? Primeiro, vamos falar sobre a chegada em si do Miles Turner, sobre o valor. 107 milhões, 4 anos de contrato, uma média de 26,7 milhões por temporada. Um valor que eu acho ok pro Miles Turner. Ok. Não, assim, esperar que o Miles Turner assinasse por menos do que isso é loucura. Depois da temporada que ele fez, indo para as finais, sendo crucial na campanha do Pacers, sendo um dos melhores pivôs da NBA temporada passada, ele que já é um dos melhores pivôs da NBA há pelo menos uns 6 anos, mano, não tinha como ele assinar por menos do que isso, né? Inclusive, na minha opinião, o Bucks até pagou barato pelo Miles Turner, né? E aqui eu tô me restringindo ao contrato do Miles Turner. Ainda não tô falando do que o Bucks teve que fazer para viabilizar esse contrato dele. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas o contrato em si, 107 milhões, 4 anos, pra mim saiu barato. Eu tava esperando o Miles Turner pegando 30 milhões de média. Ele poderia pegar 30 milhões, tá? Ele poderia. Então, eu acho que a contratação em si, o valor, cara, eu acho que o Bucks foi brilhante aqui. A chegada dele eu acho excelente, pensando em encaixe no time, né? O Bucks que perdeu o Brook Lopes, cara, repõe da melhor forma possível. Na verdade, nem é possível, porque era um movimento que ninguém cogitava. Então, o Bucks fez o impossível aqui. Pegou uma versão mais jovem, mais atlética e melhor do que o Brook Lopes. O que era o Brook Lopes em Milwaukee? Um cara que protegia o garrafão e matava a bola de 3. Ele era isso. O Miles Turner faz exatamente isso, só que ele faz tudo melhor. Pra mim, ele defende melhor, é mais atlético, é mais móvel e arremessa melhor do que o Brook Lopes. E é mais jovem. Claro, o Miles Turner não é mais um menino, ele é um cara já experiente. Mas em comparação ao Brook Lopes, cara, o Miles Turner é um bebê. Em comparação ao Brook Lopes, né? Um cara que deve ter pelo menos mais uns 3, 4 anos de alto nível na liga. Então, o valor eu acho muito bom. A chegada eu acho muito boa em termos de características, em termos de entrega que ele pode ter no time. Né? Você ter uma quadra defensiva com Turner e Giannis, mano, é absurdo. É absurdo. O potencial defensivo que esses dois caras têm jogando juntos é surreal. E ofensivamente, os dois tendem a funcionar super bem juntos. Você tem o Giannis, que é uma jamanta atacando o garrafão, é um cara imparável, é um trem.
Você não para. Você vai trombar com um trem? Você não tromba com um trem. E você tem ao lado dele um cara que também ataca bem por dentro, que é atlético, só que arremessa super bem. É um cara que pra você contestar o arremesso dele, meu amigo, é complicado você contestar o Miles Turner, mano. É bem complicado. Então, mano, é uma dupla que tem um potencial tático gigante. E então, mano, eu adoro, mas eu adoro muito a chegada do Miles Turner. Adoro muito. Agora, temos que falar sobre o que foi necessário pro Bucks conseguir o Miles Turner. Porque se o Bucks não abrisse espaço no seu cap, o Bucks não ia conseguir o Miles Turner. Não ia conseguir. O Bucks não teria mobilidade financeira para isso. E aí o que o Bucks fez? O Bucks fez uma manobra criativa e arriscada, que foi dispensar o Damian Lillard, sim, Dame Doula dispensado, e diluir o valor que ele tinha para receber, que eram 113 milhões por mais 2 anos, diluir esse valor nos próximos 5 anos. Ou seja, meio que o Bucks parcelou o resto da dívida que tinha com o Damian Lillard, né? Fez ali o carnezinho, né? E parcelou a dívida. E vai pagar um pouco mais de 20 milhões de dólares pro Lillard até 2030, de forma parcelada. E essa grana vai ficar como dead money no cap do Bucks, né? Vai contar no cap do Bucks mesmo o Lillard não jogando lá. Então, na prática, o Bucks vai pagar o Lillard nos próximos 5 anos sem ele estar no time. E o Bucks fez isso para poder abrir espaço no cap agora, para poder acomodar esse contrato do Miles Turner. Se o Bucks não fizesse isso, não conseguiria pegar o Miles Turner. E se o Bucks não pegasse o Miles Turner, a chance do Giannis meter o pé seria grande. Ah, Luiz, tá falando então que com o Miles Turner não tem mais chance do Giannis pedir troca? Não, eu acho que ainda tem chance. Mas na minha visão, a chance diminui. Porque o Miles Turner, segundo informações, foi um pedido do Giannis. O Giannis ajudou a recrutar o Miles Turner. Ah, Luiz, mas o Chris Haynes falou que o Giannis ficou chateado pela dispensa do Damian Lillard. Gente, vamos lá. O Chris Haynes é um cara, uma fonte confiável? É. Mas quando se trata de informações ligadas a Damian Lillard, eu tenho um pé atrás com o Chris Haynes. Por quê? Porque o Chris Haynes é amigo do Damian Lillard. Entendeu? Eu não duvido nada dele ter soltado essa informação, meio que pra tentar dar uma limpada na barra do Giannis, pra não prejudicar a imagem do Giannis perante o Damian Lillard, pra manter a boa praça. Entendeu? Eu não duvido, porque, sinceramente, cara, eu tenho sérias dúvidas sobre o Bucks fazer uma movimentação dessa e não avisar o Giannis, cara. Ainda mais porque uma movimentação dessa é pra exatamente fazer o Giannis ficar no time. Então você dispensar o Lillard sem falar com o Giannis antes, sem ter o aval do Giannis antes, é uma loucura. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Pra mim, o Giannis sabia e ele deu o aval dele, porque ele queria o Miles Turner. Essa é a leitura que eu faço. Tanto que outras fontes, como o Brian Windhorst, por exemplo, falou, porque assim, o Chris Haynes falou que o Giannis ficou chateado e que ninguém sabia de nada. Que o Giannis, que o Lillard ficaram sabendo da dispensa na hora. O Brian Windhorst, que é um cara que não tem ligação com nenhum das partes, falou que o Lillard sabia há uns 2 dias atrás. O Lillard já sabia que ele ia ser dispensado. E parece que o Lillard achou bom. Saíram alguns reports ontem falando que o Lillard ficou feliz com a decisão, porque agora ele pode tomar uma decisão mais tranquila sobre o seu futuro, né? Pode escolher onde jogar sem ter pressão por conta da questão do salário dele e tal. Entendeu? Então, eu acho que assim, é arriscado o que o Bucks fez, porque vai comprometer 20 milha do seu cap nos próximos 5 anos com um cara que não joga no time. É arriscado. No longo prazo, isso pode dar merda? Pode.
Mas, olhando pro curto prazo, eu acho que o Bucks fez certo, mano. Eu acho que o Bucks fez certo. Porque vamos tentar pensar com a cabeça da diretoria do Bucks. A gente aqui, na nossa posição confortável, a gente pode chegar e falar, não, pô, o Bucks tem que trocar o Lillard, o Giannis mesmo. Troca o cara. Reconstrói. É muito tranquilo pra gente falar isso aqui. Agora, pra diretoria, não é uma decisão fácil. Porque não é que você tá trocando qualquer cara. Você tá trocando o maior jogador da história da sua franquia. Você tá trocando um cara que falou várias vezes que queria ficar no time. Que quer ficar no time. E trocando o Giannis, você não só reforça um outro time, mas como você também diminui de forma brutal o interesse das pessoas pela sua franquia. Porque, mano, eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Giannis sair do Bucks, ninguém vai assistir jogo do Bucks. A não ser os torcedores e quem trabalha com a NBA. O fã casual não vai mais ligar a televisão para ver um jogo do Bucks. A procura por ingressos vai diminuir muito também. E isso é algo que a gente fala pouco. A saída de um cara do tamanho do Giannis tem um impacto brutal em grana, receita, mídia, interesse. Fora que é aquilo, mano. Você tá tirando o maior ídolo da história da franquia da sua torcida. A gente viu isso acontecendo em Dallas com o Luka. Olha o impacto que teve. Tanto que o Dallas perdeu de ingresso. Então, pensando com a cabeça da diretoria que não quer perder o Giannis, que quer manter ele, mano, foi um movimento, na minha opinião, acertado. Arriscado? Arriscado. Mas eu acho que o Bucks fez certo. Tira o Lillard do time, um cara que não ia jogar nessa próxima temporada e só Deus sabe como que ele vai voltar de lesão. Tomara que ele volte bem, rapaziada, mas é um Damian Lillard que vai voltar de lesão com 36 anos e não é uma lesão qualquer, é uma lesão de Aquiles, a mais séria que um jogador pode sofrer e que antes já havia sofrido a trombose. Então só Deus sabe como que o Lillard vai voltar, mano. Então você tira o Lillard que não ia jogar nessa temporada, traz o Miles Turner que tende a ajudar muito esse time, que vem talvez a sua melhor temporada da carreira em Indiana, inclusive meio que dá o chapéu no rival, né? Porque Pacers e Bucks construíram uma rivalidade forte nos últimos anos. E aí o Bucks vai lá e tira o terceiro melhor jogador do seu rival, né? Porque depois de Haliburton e Siakam, é o Miles Turner. O Bucks foi lá e tirou o cara. Então você traz esse cara, que era um desejo do Giannis, e aí você meio que aumenta a sua chance de manter o Giannis no time. Então, eu acho que o Bucks fez certo. Eles podem se arrepender no longo prazo? Podem, mas hoje a minha avaliação é de que o Bucks fez certo. E ontem eu falei sobre isso. Quando saiu a troca... quando saiu a contratação do Turner e depois saiu a dispensa do Lillard, eu falei, cara, pra mim foi um golaço de Milwaukee. E de fato, pra mim foi um golaço de Milwaukee. No curto prazo. No curto prazo. Tá bom? Então, pra mim o Bucks fez certo aqui, cara. A contratação do Turner eu acho incrível. E a dispensa do Lillard eu acho correta. Pensando pelo lado da franquia. Pensando pelo lado do Lillard, pô, é uma merda. Né? Num momento de fragilidade, onde você tá machucado, num momento de incerteza sobre o seu futuro, você é dispensado. Só que, mano, o Lillard agora ele vai poder assinar com quem ele quiser. E tem muito time interessado. Inclusive, deixa eu até já pegar aqui, ó. Cara, as informações são de que tem mais de 10 times interessados no Damian Lillard. Deixa eu só pegar aqui a postagem. Cadê? Aqui, ó. Ó. Informação do Sam Amick. Aqui, ó. Os times mais populares da NBA já consultaram a situação de Damian Lillard, fazendo contato com o astro. Estamos falando de Lakers, Warriors e Celtics.
Os 3 estão entre os times que gostariam de fechar um acordo com ele o mais rápido possível. Resta saber o quanto Dame vai esperar para fechar com algum time. Há mais de 10 times interessados. Então, time interessado não falta pro Lillard. E ele vai poder negociar um contrato novo, um contrato mais tranquilo, né? Assim, mais tranquilo assim pro time que pegar ele. Então, salário não vai ser um problema na negociação, não é algo que vai travar nenhum tipo de negociação. Né? Então, o Lillard, ele literalmente vai poder ir para onde ele quiser. E se ele quiser tirar um ano pra tratar da lesão, ficar com a família e tal, ele pode fazer isso também. Sem pressão nenhuma. Então, mano, eu sinceramente acho que foi bom pro Lillard, acho que é bom pro Bucks, acho que é bom. O único que se fudeu aqui foi o Pacers. O único que se fudeu aqui foi o Pacers, tá? Inclusive, informação é de que... Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, e antes, só um detalhe sobre o interesse desses times no Lillard. Mano, Miami e Celtics são 2 times que pra mim fazem muito sentido pegar o Damian Lillard, tá? Né? Porque são 2 times que devem ter um ano meio que sabático, né? O Celtics pela lesão do Tatum e o Heat porque não tem muita perspectiva mesmo. Né? São 2 times que eu não vejo brigando por nada nessa temporada. Heat e Celtics são times que, na minha visão, vão brigar por playoff e tal. Talvez cheguem no playoff. O Celtics pode até talvez pegar mando de quadra, não sei. Mas não vai passar muito disso. Eles não vão brigar por título. Então, são 2 times que podem tirar esse ano, né? Meio que jogar fora esse ano pra voltar mais forte em 26. E aí, voltando em 26, tendo o Damian Lillard no time, cara, é um upgrade. Claro, pensando no Lillard se recuperando bem da lesão e voltando bem. Pô, o Celtics viria pra uma temporada 26-27, tendo Lillard, Brown, White e Tatum no time. Heat viria com Hero, Lillard e Bam Adebayo. E ambos os times podem acabar focando em draft e pegando uma pique alta no próximo draft. Não é absurdo pensar num Heat e num Celtics tancando em algum momento na temporada. Então, dos times interessados aí, cara, pra mim Celtics e Heat são os que mais fazem sentido. Aqui não fala exatamente sobre o Heat, mas, mano, se tem mais de 10 times interessados nele, obviamente que o Heat é um deles. Até porque houve interesse no passado, né, no Lillard. Então, Celtics e Heat são 2 times que eu ficaria bem de olho nessa questão do Damian Lillard. Lakers e Warriors, eu particularmente não acho que faz tanto sentido, porque são 2 times... Por exemplo, o Warriors não tá pensando em 26, o Warriors tá pensando agora. O Warriors precisa de reforço pra agora. E o Lillard não é pra agora, porque ele não vai jogar. E o Damian Lillard, no Lakers, pra mim é meio contraditório, porque o que tem sido falado é que o Lakers não tá pensando em agora, o Lakers tá pensando em 26, tá pensando em 27. Pra montar um time pro Luka. Cara, o Lillard vai estar com 37 anos em 2027. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que pela linha do tempo de Lakers e Warriors, não faria muito sentido pegar o Lillard. Agora, pra Miami e Boston, que esse ano vai ser jogado fora de qualquer forma, vai ser um ano sabático, eu acho que faz muito sentido, mano. Eu acho que faz muito sentido. Ficaria de olho nesses 2 times, tá? Bem de olho nesses 2 times. Bem de olho, tá bom? Mas como eu tava falando sobre a questão do Miles Turner e do Pacers ter se fudido, cara, o Pacers se fudeu porque perdeu o seu principal pivô, perdeu o cara mais velho de casa, né? O Turner tava no Pacers há mais de 10 anos, perde pro seu rival e perde porque foi mão de vaca. Né? A informação é de que o... Aqui, ó. A informação é de que o Turner queria ficar no Pacers. Ele toparia aceitar 25 milhões por ano, o que é menos do que o Bucks deu. Só que o Pacers não quis. O Pacers não queria pagar mais de 22 milhões por ano num contrato de 4 anos.
A oferta do Pacers foi de 66 milhões por 3 anos. Aí fica difícil, né, mano? Aí fica difícil. O jogador tem que pensar nele também, mano. Entendeu? E por que o Pacers tá com essa mão de vaca? Por quê? Porque não quer pagar Luxury Tax. Porque o Pacers é uma franquia que não paga Luxury Tax. Não gosta de pagar, é cultural. Só que, na minha opinião, mano, num caso desse, onde você acabou de chegar nas finais, muito graças ao desempenho desse jogador, mano, não faz. É loucura você ficar de mão de vaquice e perder o cara, mano. Perder o cara de graça. O Pacers perdeu o Miles Turner de graça. De graça. Não pegou nada. Nada. E essa temporada do Pacers, mano, jogada no lixo. Sem Miles Turner e sem Haliburton, fodeu. Não vai brigar. Mesmo num leste mais acessível, eu duvido que o Pacers brigue. Pode chegar num playoff e tal, mas sonhar com mais uma final de conferência? Não vai rolar, mano. Não vai rolar. Ah, Luiz, mas e se repor a saída do Miles Turner? Vai repor com quem? Com o DeAndre Ayton? Inclusive tem um interesse, né? Até pegar aqui. Ó. Existe um interesse. Formação do Jake Fisher é de que o Pacers entrou na briga pelo DeAndre Ayton. Que a disputa hoje tá entre Lakers e Pacers, né? E lembrando que o Pacers chegou a contratar o DeAndre Ayton, né? Quando ele era agente livre restrito, lá em 22, o Pacers contratou o DeAndre Ayton, só que o Phoenix foi lá e igualou a proposta e manteve ele. Então é um cara que o Pacers já teve interesse e tá interessado, mas, mano, sério que o Ayton é quem vai suprir a saída do Miles Turner? Sério? Não vai, cara. Não vai. Então, pra mim, o grande perdedor mesmo de tudo que envolve o Miles Turner indo pro Bucks, Lillard dispensado, não é o Bucks, não é o Lillard, não é o Turner, é o Pacers. Se fudeu o Pacers, mano. Falando português correto? Se fudeu. Perdeu o cara de graça pro rival e vai pra temporada meio que sem perspectiva, mano. Sem perspectiva. Loucura, cara. Loucura o que o Pacers fez, mano. É loucura, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável. Enfim. Seguindo aqui, né? As contratações. Vamos lá que tem bastante coisa ainda pra comentar. Tem muita coisa. Ó, vamos lá. Tivemos o Denver se reforçando de novo, né? Denver que... Cara, impressionante que o Denver tá fazendo essa off-season. Já trocou pelo Cam Johnson, já pegou Bruce Brown. E ontem, cara, o Denver conseguiu mais algumas chegadas de impacto. A primeira foi o Valanciunas, né? Segundo informações aí, né, do Charania. O Kings e o Denver fecharam uma troca que levou Dario Saric para Sacramento e Jonas Valanciunas para Denver, né? Valanciunas chega para ser possivelmente o melhor reserva que o Jokic já teve. O Jokic nunca teve um reserva decente e agora vai ter. O Valanciunas é um cara que eu acho bem bom dos dois lados da quadra. Não é muito técnico, mas é um cara de força bruta, um cara que te entrega, né, uma boa pontuação ali no garrafão, tem um bom trabalho de pés e tal. E é um cara que eu vejo sendo uma ótima alternativa para os minutos que o Jokic ficar no banco. O Jokic vai poder descansar nos jogos, cara. Olha que loucura. Vai poder descansar, mano. E uma troca excelente para Denver. Né? Eles só abrem mão de um Saric que nem jogou a temporada passada direito. Foi uma contratação que não teve impacto. E pega um cara que vai ter um impacto relevante. Estica a rotação, pega um reserva pro Jokic, o que vai diminuir o cansaço dele durante os jogos. Excelente, cara. Excelente movimentação de Denver. Só que pra Sacramento eu, né, não entendi muito bem, né? O que pode justificar essa troca, né, pro Kings é o expirante do Dario Saric. É a única coisa que explica.
Porque, tecnicamente, mano, pra mim existe um abismo entre os dois, tá? Um abismo. Enfim. Boa troca pra Denver, se reforça ainda mais. Pra Sacramento, não gostei muito não. Não gostei muito não. Vamos lá. Por falar em Sacramento, agora essa que eu gostei, que foi a contratação de Dennis Schroeder. Né? Dennis Schroeder, o maior nômade da NBA, né? Vai pra Sacramento, contrato de 3 anos, 45 milhões de dólares, né? Uma média de 15 milhões por ano. Gosto muito, tá? A armação era uma necessidade gritante desse time do Kings. E o Dennis Schroeder, ele te entrega uma ótima armação, mano. Gosto bastante do Schroeder, bom defensor. Outra coisa que Sacramento precisa. E o contrato, ok. Contrato ok. Schroeder que fez uma temporada muito boa, né? Especialmente nas passagens por Brooklyn e Detroit. No Warriors ele não foi bem, mas em Brooklyn e Detroit ele foi ótimo. Chega pra ser titular desse time. E é uma ótima opção para armar o jogo pro DeRozan, pro Lavine, para ajudar a armação ali com os Sabonis. Gosto bastante, mano. Realmente gosto bastante da chegada do Schroeder. Me agrada muito, tá? Me agrada muito. E ele não foi a única saída de Detroit, né? Detroit perdeu o Schroeder e também perdeu o Tim Hardaway, né? Tim Hardaway, que foi um veterano importante para Detroit na temporada passada, deixa a franquia e vai para Denver, né? Mais um reforço chegando em Denver, um ótimo arremessador para ajudar ali no banco, mínimo de veterano, ou seja, um contrato super tranquilo para Denver. Denver que ainda tem flexibilidade para contratar mais jogadores, tá? Denver pode contratar ainda mais jogadores. Só que se parasse por aí já tava bom demais, cara. Né? Com o Tim Hardaway chegando, com o Valanciunas, com o Cam Johnson, com o Bruce Brown, cara, Denver tem um timaço pra essa temporada. Na minha opinião, é o melhor elenco que Denver já teve. No papel, pelo menos. No papel, tá? E aí, o elenco desse na mão do Jokic. Ah, meu amigo. Existe um mundo, tá? Existe um mundo e existe legal esse mundo onde Denver copa mais um título. Existe. Não vou dizer que Denver entra como grande favorito, porque pra mim o Thunder ainda merece entrar na temporada como favorito, até porque foi campeão e vai manter todo o elenco. Então acho que é correto colocar o Thunder como grande favorito para a próxima temporada. Mas pra mim o Denver tá logo atrás. Pra mim o Denver tá logo atrás. Porque se sem ter profundidade e tendo Aaron Gordon jogando baleado, né, o Jokic cansado, morto, Michael Porter sem um ombro, eles conseguiram levar o Thunder a 7 jogos. Cara, com esse time, com essa profundidade de elenco, cara, Denver pode vencer qualquer time, mano. Denver pode vencer qualquer time. Eles já podiam vencer ano passado, com todos esses problemas. Agora, então, Denver não tem que ter medo de nenhum time, pô. E muitos times têm que ter medo agora de Denver. Então, cara, incrível o que Denver tá fazendo. E o Tim Hardaway, pra mim, é golaço. Pra mim, golaço de Denver. Mais um, né? Mais um golaço de Denver. Falando agora novamente de Milwaukee, falando sobre outras chegadas, o Bucks ontem conseguiu, né, alguns roleplayers interessantes, né? O primeiro deles foi o Gary Harris, né? Gary Harris assinou um contrato de 2 anos, segundo o Charane, ainda não foi reportado o valor, mas não deve ser nada muito exorbitante. Um veterano, um cara que te entrega uma boa defesa, te entrega arremesso de fora, vem de algumas temporadas abaixo, mas eu acho que o Gary Harris ele é uma chegada boa, tá? Você tendo Giannis e Turner no seu time, você precisa, né, rodear esses caras de 3Ds, né? O melhor.
Rodeia esses caras de defensores de perímetro. E aí você tem um potencial defensivo enorme, né? Você aumenta ainda mais o impacto defensivo desse time que já tem Turner e Giannis. Então, Gary Harris, Taurean Prince que renovou, Gary Trent que renovou, são 3 3&Ds que vão potencializar muito o impacto defensivo que Turner e Giannis vão ter. Então eu gosto bastante da chegada do Gary Harris, acho bem interessante. E o que falta nesse time é armador, mano. O que falta nesse time é armador e tem, né, além deles já terem pego o armador, né, é importante falar aqui, né, que teve a troca do Pat Connaughton, né, o Pat Connaughton foi trocado para Charlotte, Connaughton e 2 escolhas de segunda rodada foram mandadas para Charlotte, em troca o Charlotte mandou o Micic, que é um bom passador, tá, na minha opinião, é um cara bem sólido para você ter no banco, né, então o Bucks consegue um armador legal para vir do banco no Micic. Pagou caro? Pagou caro, tá? Pagou caro. Mas consegue um armador bom para vir do banco e tem a perspectiva de conseguir um ótimo armador para ser titular, que é o caso do Chris Paul. Exatamente. Segundo Chris Haynes, Chris Paul entrou na mira de Milwaukee, né? Ele fala que o Bucks está bem interessado no Chris Paul, que já estava na mira de Phoenix e Clippers. E aí é um cara que, mano, chegaria pra... Não vou falar que ele resolve 100% a armação do Bucks, porque é um cara de 40 anos e tudo. Mas, mano, ele ajuda demais. Você ter um quinteto com Chris Paul, AJ Green ou Gary Trent, né? Tem que ver qual dos dois vai ser titular. Taurean Prince, Giannis e Miles Turner. E aí você tem no banco um AJ Green ou Gary Trent. Você tem o Kevin Porter. Você tem Gary Harris, Micic, Bob Portis. Cara, você tem um time. Você tem um time. Você tem um time. Você tem Kyle Kuzma ainda. O Kyle Kuzma vai ser titular desse time, né? Eu falei o Taurean Prince, mas é o Kyle Kuzma que vai ser titular. Provavelmente. Ou pode usar o Kyle Kuzma de sexto homem também. Não sei. Então, assim, você tem uma rotação. Se bota isso na mão de um técnico bom, porque tudo passa pela demissão do Doc Rivers. Se você bota essa rotação na mão de um Michael Malone, de um Taylor Jenkins da vida, cara, você compete nesse leste. Nesse leste mais aberto, você compete. Tá? Então, eu gosto da chegada do Micic, apesar de ter pagado caro, eu gosto, tá? Pagar caro na questão de ativos cedidos, né? 2 picks e Pat Connaughton, eu acho um preço alto pelo Micic. Mas, assim, é um cara que chega pra ajudar a suprir uma das necessidades do time. E se eles conseguem um Chris Paul da vida, ou um Malcolm Brogdon da vida, fica interessante esse time. Fica interessante, tá? Por isso que eu falo, no curto prazo, a movimentação pelo Turner, a dispensa do Lillard, faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Enfim. Olho em Milwaukee, tá? Olho em Milwaukee. Milwaukee tá caminhando pra ser um dos bons vencedores dessa free agency, tá? Um dos bons vencedores. E me surpreende falar isso, porque eu não tinha nenhuma expectativa pro Bucks nessa off-season. Achei que o Bucks não ia conseguir fazer nada. E tá fazendo muita coisa. Tá? E tá fazendo muita coisa. Fechou? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Tivemos Jakob Poeltl renovando com o Toronto Raptors. Contrato de 104 milhões, 4 anos. Cara, esse aqui eu admito que eu não gostei muito, tá? Não gostei muito dessa renovação. Acho o Jakob Poeltl um bom jogador. É bom defensor, pega rebote, marca seus pontinhos, passa bem a bola. Mas é um cara, mano, que não espaça a quadra. E isso num time que tem
Scottie Barnes, Brandon Ingram e RJ Barrett, pô, mano, faz falta. Faz falta ter um big espaçador. E aí você renovar com esse big que não espaça por 4 anos com 26 milhões de média, que é basicamente o que o Bucks vai pagar no Turner, que é infinitamente melhor do que o Jakob Poeltl, ao meu ver, pra mim é um overpay grande, mano. Eu não gosto dessa renovação, cara. Definitivamente eu não gosto dessa renovação pra Toronto. Pagou muito caro, mano. Mas muito caro. Muito caro. Nossa, várias ressalvas aqui, viu? Várias ressalvas. Enfim. E dificulta a troca, né? Porque quem é que vai trocar pelo Jakob Poeltl com esse contrato agora? Complicado, mano. Pra mim, Toronto deu um overpay bem grande no Jakob Poeltl. Mas bem grande mesmo, tá? Bom, na sequência tivemos Detroit se reforçando, né? Detroit que perdeu peças importantes, né? Tim Hardaway, Dennis Schroeder. Já havia conseguido o Caris LeVert na terça-feira e ontem, na segunda-feira no caso, e ontem conseguiu o Duncan Robinson. Né? Duncan Robinson é um novo jogador de Detroit, contrato de 3 anos, 48 milhões de dólares. Gosto bastante dessa contratação. Foi uma sign and trade, né? Eles mandaram um Fontecchio para Miami, que era um cara que não tinha muita importância na rotação, né? Então, mano, gosto bastante, tá? Acho que foi um golaço de Detroit. Você perde 2 caras importantes do banco e repõe bem. Pra mim, LeVert e Duncan Robinson repõe super bem as saídas de Schroeder e Tim Hardaway. Eu prefiro o Duncan Robinson ao Tim Hardaway, inclusive, tá? E eu acho que o LeVert, ele pode ter uma entrega até melhor do que o Schroeder. É que o Schroeder ele é melhor na defesa e arma melhor o jogo. Mas, cara, a criação de arremesso que o Caris LeVert entrega, mano, vai ajudar muito esse banco de Detroit, cara. Então, eu acho que Detroit tá fazendo um trabalho bem interessante nessa off-season. Tá perdendo peças importantes. Tem toda a questão do Malik Beasley também, que ninguém sabe o que vai acontecer. Inclusive, segundo informações, Malik Beasley tá com problemas sérios financeiros, né, cara? Parece que o maluco tá devendo até o barbeiro dele. Surreal a situação do Malik Beasley, né, mano? E agora, sendo investigado por suspeitas de adulteração, de manipulação de resultado, cara. Que loucura a vida do Malik Beasley. Ele que tava com um contrato... Esse contrato do Duncan Robinson era pra ser pro Malik Beasley, né? Ele tava com esse contrato na mão. E aí explodiu a parada e agora ninguém sabe o que vai ser do cara. Uma loucura, né, mano? Tá rolando. Mas, enfim, em meio à incerteza do Malik Beasley, o Detroit vai lá e endereça suas necessidades. Gosto do que o Detroit tá fazendo, repondo bem as saídas e Duncan Robinson pra mim é um golaço, cara. Eu gosto bastante do Duncan Robinson. Subestimado até, viu? Acho que ele é bem subestimado, inclusive. Gosto muito do menino Jimmy Neutron. Vamos lá, pessoal, tá terminando. Tivemos essa outra renovação que eu gosto bastante, a renovação do Tremaine com Charlotte. Era uma renovação que eu já havia falado que iria acontecer em algum momento. E rolou. 3 anos, 24 milhões, 8 milhões de dólares de média pro Tremaine, que vem jogando bem em Charlotte. É que ele se machuca muito, né? Mas quando saudável, cara, o Tremaine ele jogou bem e... Eu gosto, mano. Gosto bastante da renovação. Você mantém um ativo, até pensando em trocas futuras. E... Cara, Charlotte tá montando um timinho bem interessante. Né? Se eles conseguirem um pivô ok, eu vejo Charlotte brigando por pós-temporada. Eu vejo, cara. Pô, Lamelo, Brandon Miller, Knipel, Tremaine renovando. Ah, mano. E aí você tem o Miles Bridges, que apesar de tudo é bom jogador. Tem como falar que ele é ruim.
Você tem o menino que chegou no draft, né? O pivô, que chegou ali na segunda rodada. Fugiu o nome dele, peço perdão. É Ryan. Ryan. Caramba, me fugiu o nome do cara. Deixa eu pegar. É Kalkbrenner, não é? Kalkbrenner. Não é Ryan Kalkbrenner? Como é que eu esqueço o nome do cara, né, mano? Nem é como se fosse o meu trabalho, né? Ryan. É Ryan Kalkbrenner. Cabecinha funciona de vez em quando. No tranco, mas funciona. No tranco, mas funciona. Então você tem o Ryan Kalkbrenner ali no garrafão que... Ah, vamos supor que o Hornets não consegue nenhum pivô decente. Eu acho que o Kalkbrenner pode ser usado como titular. Você tem o Sion James, que chegou no draft. Você tem o McNeely, que chegou no draft também. Mano, Grant Williams tá no time também ainda. Ele tá no time ainda, né, o Grant Williams, né? Tá no time. E tem o Charles Lee indo pra um segundo ano de trabalho. Então, eu, se fosse torcedor do Charlotte, eu estaria animado com o time, mano. Eu estaria animado. Depois de muito tempo, a gente pode ver um Charlotte competindo na NBA. Realmente a gente pode ver isso acontecer, mano. E a renovação do Tremaine, ela ajuda muito nisso. E pra fechar as... Ah, não, temos mais duas contratações. Essa aqui, ela não tem muito impacto, né? Josh Minot indo pra Boston. Contrato de 2 anos, 5 milhões de dólares, né? O Minot é um cara que tava no Minnesota, mas pouco foi usado, né? Em 3 anos, ele só teve 463 minutos jogados, o que é muito pouco, né? Então é um cara que não foi utilizado, mas é um jogador interessante, um ala jovem, versátil. Nesse ano sabático do Celtics, ele pode ser utilizado e pode, né, mostrar uma curva de evolução. Uma coisa que é importante observar é que com a chegada dele e do Luka Garza, que assinou na segunda, o Celtics volta pro second apron, tá? Então a tendência é que contratos sejam retirados do time. Niang, Didi Davidson, Sam Hauser são nomes que o Celtics deve negociar para retornar, né? Para ficar novamente abaixo do second apron. E aí, na minha opinião, Horford não fica. Né? Eu já tava crente que o Horford não ficaria, mas com essa questão do Celtics ter que cortar salário de novo para retornar, né, a ficar abaixo do second apron, eu acho que é certo que o time não vai ficar com o Al Horford. E fica a dúvida para onde que vai o vovô, né? Lakers tá interessado, Warriors tá interessado. O futuro do Al Horford é uma das questões pra gente observar nos próximos dias, tá? É uma das novelinhas pra gente ficar de olho. E aí sim, agora encerrando as contratações aí do dia 2, tivemos um retorno, né? Larry Nance Jr. O duro que eu tirei aqui a postagem. Mas enfim. Larry Nance Jr., rapaziada, ele volta pra Cleveland, né? Contrato de 1 ano. Deve ser o mínimo de veterano, né? Acho que não deve ser nada além disso. Chega pra ser reserva do Jarrett Allen, né? Não tem muito pra onde correr. Vai ser reserva do Jarrett Allen, um cara que te entrega um espaçamento de quadra bem interessante. Né? Bem interessante. A questão do Larry Nance é ficar saudável, né? Essa é a grande questão. Mas ele saudável, ele pode ajudar bastante, mano. Ele pode ajudar bastante essa rotação de garrafão do Cavs, tá? Então, essas foram as contratações feitas, tá bom? E aí, pra gente encerrar o programa de hoje, comentar sobre 3 notícias, tá? Já falei sobre Chris Paul, já trouxe os bastidores ali da questão do Lillard, da questão do Turner também. Mas temos outras informações para comentar. A primeira é uma informação bem chata, né? Que é a lesão do JJJ, né, cara? O Jaren Jackson Jr., que na segunda-feira... Na segunda ou na terça? Acho que foi na segunda. Renovou com o Memphis, né? Uma renovação máxima.
uma grana absurda. Ele se machucou, cara. Ele sofreu uma lesão no dedo do pé, né? Aparentemente ele estava jogando uma pelada ali, né? Jogando um rachão e machucou. E por conta disso, ele deve ficar fora das quadras entre 4 a 5 meses. Exatamente. O cara que acabou de pegar uma bala na renovação, uma renovação que o Memphis já estava se preparando para fazer há 2, 3 temporadas. Esse cara vai desfalcar o time entre 4 e 5 meses. É inacreditável o que acontece com o Memphis, cara. Tipo, o azar que esse time dá, mano, é surreal, pô. É surreal. Tipo, o que fizeram com o Memphis? Que macumba é essa que jogaram em cima do Memphis, mano? Inacreditável, mano. Inacreditável. E assim, uma pena, mano. Uma pena. Tipo... Enfim. Não vai perder a temporada inteira, né? Tipo, 4 ou 5 meses. A gente tá em junho. Julho, no caso. Julho, agosto, setembro, outubro. Cara, se pá, em outubro ele volta. Novembro no mais tardar. Então não vai perder tanto assim, mas... Cara, é um azar do cacete, hein? Tu assina com o cara, bota uma bala na mão dele e no outro dia ele machuca numa pelada, sabe? Pô, bizarro. Mas pelo menos não vai perder tanto assim da temporada, né? Sim, dos males o pior, né? Dos males o menos pior, né? Pelo menos ele não machucou durante a temporada. Machucou agora no começo da off-season. Então é mais tranquilo dele, né, dele voltar e tal. Então tem essa parte boa. E pra encerrar aqui, pessoal, o programa, rumor que saiu hoje sobre Kuminga, né? Segundo Jake Fisher, o King está bem interessado no Jonathan Kuminga e estaria interessado ao ponto de estar disponível a mandar o Malik Monk numa troca. Né? O Kuminga ele só sai do Golden State via sign trade. Né? A única forma que o Kuminga pode sair do Golden State, porque o Warriors não vai perder ele de graça. Então o Warriors vai renovar com ele, e aí a única forma de tirar ele do Golden State é via troca. E aí, segundo o Jake Fisher, o Kings estaria disposto a enviar o Malik Monk. Nada é oficial ainda, né? Mas existiria esse interesse. Ele também fala sobre o Pelicans ter interesse, mas ele fala que pelas questões financeiras do time é difícil o Pelicans conseguir. Então, hoje, Sacramento seria visto aí como um potencial candidato a pegar o Kuminga. E eu vou te falar uma coisa, mano. Se Sacramento chega oferecendo Malik Monk pelo Kuminga, o Golden State não tem que pensar 2 vezes, mano. Troca. Malik Monk vindo do banco nesse time do Warriors seria absurdo. Um puta volume vindo do banco. Um cara que cria o arremesso, um cara de impacto, um cara decisivo. Decidiu vários jogos em Sacramento nos últimos anos. Então, se o King chega com essa proposta, o Golden State não pode pensar 2 vezes. Não pode pensar 2 vezes. E para Sacramento faria sentido. Sacramento precisa reforçar suas alas, especialmente defensivamente. E pelo potencial atlético que o Kuminga tem, cara, ele poderia ajudar muito nisso. Poderia ajudar muito nisso, um jogador jovem. Então você teria ali um Kings, né, com o Devin Carter, com o Kuminga, com o próprio Keegan Murray, né? Começando a montar uma base jovem, pensando num possível futuro. Então acho que para os 2 times faria sentido. Tem que ver se rola mesmo a proposta. Mas se acontecer, eu acho que o Warriors não tem o que pensar, mano. Aceita, resolve logo a questão com o Kuminga, pega o Malik Monk para vir do seu banco. Fica tudo lindo. Fica tudo lindo. Tá bom? Então é isso, minha gente. Era isso que eu tinha pro programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Hoje o mercado tá menos movimentado, né? Até agora não tivemos nenhuma contratação sendo feita. Então, pera aí que temos sim. Caramba, moleque, é só eu falar, né? Ó, breaking news, rapaziada. Pra encerrar, vamos de breaking news. Saiu agora o post.
Mike Brown é o novo técnico do New York Knicks, cara. Informação de Shams Charania. O Knicks resolve a sua questão de técnico. Gosto, viu? Gosto. Né? O Mike Brown ele vinha crescendo, né? Nos últimos dias, né? Os rumores sobre Mike Brown em Nova York cresceram nos últimos dias. E agora se confirma o ex-técnico do Kings, que foi Coach of the Year, né? Em Sacramento, irá assumir o comando do Knicks. Um estilo diferente, né? Mike Brown é um cara com viés bem mais ofensivo do que defensivo, o que é o extremo oposto do Thibodeau. Então, a mudança de perfil, uma mudança de estilo de jogo, mas eu gosto, tá? Eu gosto. Uma coisa que o Knicks precisava muito melhorar era realmente o ataque. A defesa, cara, mesmo o Mike Brown não tendo um viés defensivo muito forte, cara, é um time com ótimos defensores. Você tem Hart, você tem o OG Anunoby, você tem o Michael Bridges, você tem Mitch Robinson, você tem o McBride. Então, mano, você tem o Yabusele agora. Tipo assim, naturalmente, você vai conseguir defender. Porque você tem bons defensores. O problema era em Sacramento, porque em Sacramento ele não tinha bons defensores. Então você juntou um técnico que não tinha um viés defensivo com um time que não tinha muita defesa. Então era um King 100% ataque. Em Nova York é diferente. É um time que tem bons defensores e aí agora tem um técnico que é um pouco mais focado no ataque. Então a gente pode ter um Knicks mais equilibrado. O Knicks bem mais eficiente no ataque, mais criativo, com uma defesa boa ainda porque tem bons defensores. Então eu gosto bastante da chegada, né? Não saiu nada de contrato ainda, né? Então não tem como opinar sobre isso. Mas eu gosto do nome. Eu gosto bastante do nome. Eu sou muito fã do Mike Brown. Acho que ele foi meio injustiçado em Sacramento. Eu entendo porque que Sacramento demitiu. Realmente parecia que ele tinha perdido um pouco do vestiário. Mas, sei lá, eu acho que Sacramento poderia ter apostado um pouquinho mais no Mike Brown. Então eu não gostei da forma como ele saiu. Então eu gosto, cara. Eu gosto muito do nome. E acho que pode dar muito certo, mano. Realmente eu acho que pode dar muito certo Mike Brown em Nova York. Gosto, cara. Gosto muito. Gosto bastante. Pra mim o Knicks... Cara, o Knicks tem tudo pra fechar essa off-season como um dos grandes vencedores, tá? Reforçando o banco, trazendo o Mike Brown. Gosto. Gosto legal. Gosto legal. Tá bom? Então, é isso, gente. Fechando com chave de ouro aqui o programa. Mike Brown em Nova York. Gostou, torcedor? Gostou? Aprova? Comenta aí. Ah, pera aí, só um detalhe, né? Mike Brown, eu falei que ele foi uma vez Coach of the Year lá em Sacramento, mas ele tem 2 Coach of the Years na carreira, né? Ele ganhou em Cleveland também, se não me engano. Então, o currículo do Mike Brown é respeitável pra caralho, tá? Então é isso, gente. Mike Brown é do Knicks e eu estou me despedindo, tá? A gente volta no decorrer do dia, caso haja alguma nova contratação, então ativa a notificação. E tamo junto, gente. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.